feliz, honrada, né, de estar aqui no Tadel, ministrando com vocês. E, na verdade, eu quero, nessa palavra, contar alguns testemunhos que têm acontecido nas nossas vidas. Na minha, na Dudu. Mas antes eu queria que a gente orasse mais uma vez, amém? Senhor, obrigado, Jesus, por essa noite, Deus, porque nós somos privilegiados, Deus, em estarmos aqui neste Tadel, Senhor, em sermos treinados pelo Senhor como bons soldados de Cristo. Senhor, obrigado, Deus, que essa palavra possa mesmo vir de encontro aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, nós temos falado do Tadel da alegria e eu estou com tanta expectativa para o que Deus vai fazer. Então, o texto tema aqui é Tiago 5, 19 ao 20, né? Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu mau caminho, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então, eu vou começar contando um testemunho que aconteceu comigo semana passada, que vieram os pastores de Porto Seguro para cá, trazer os filhos dele para o acampamento de filhos de pastores. E aí eu e o Du, nós fomos para esse acampamento. Quando eu cheguei, no domingo, a gente foi encontrar eles, pegar uma das meninas que estavam com eles, e aí a pastora falou assim, eu conheci uma discípula sua. Eu falei, discípula? Ela falou assim, era uma ovelha minha, não era minha discípula. Ela falou assim, contando que conheceu a pessoa perguntou se ela era da igreja e tudo mais. Aí ela falou, você conhece a Rúbia? Ela falou assim, nem me fala nela. Eu falei, ixi, ai, né? Que será que vem aí, né? Aí diz que a menina falou assim, não me fala dela porque eu não consigo dizer não para ela. Naquela hora eu falei, meu Deus. E o pastor falou assim, eu nunca vi uma pessoa falar com tanto respeito de alguém igual ela falou. Ela está uns 2, 3 anos fora da igreja, mas ela está voltando agora, porque eu já estou em contato com ela, e realmente, ela nunca foi minha discípula, ela era de uma das células nossas, então a primeira vez que ela saiu, eu vi que ela tinha saído, aí eu trouxe de volta. Aí ela saiu mais uma vez, eu trouxe de volta. Aí ela saiu de novo. E aí isso me deixou muito triste, porque ela saiu de novo. E Deus me falou algo muito profundo esses últimos dias, quando o pastor Cleiton, ele trouxe para nós esse Tadel da alegria, né, de nós voltarmos e olharmos mesmo as margens. Quem ficou na margem do caminho? Quem ficou à beira do caminho? Né? Quem ficou à beira do caminho? Eu fico perguntando, eu tenho orado tanto, Deus, quem ficou à beira do caminho? Deus tem dado esses sinais para mim e algumas pessoas, eu tenho a minha listinha lá, e eu fiquei pensando, poxa Deus, eu deixei essas pessoas à beira do caminho. Mas algo que Deus falou muito comigo, que está em Êxodo 18, 13, eu não sei se vai, que fala assim, no dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse, que é isso que fazes ao povo? Por que te assentas só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés a seu sogro, é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. O sogro de Moisés, porém, lhe disse, não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás tanto tu como este povo que está contigo. E aí eu fiquei tão assim chacoalhada com essa palavra, porque nós como igreja, como líderes, muitas vezes nós corremos tanto, nós temos uma agenda tão cheia para cumprir, para fazer, e tudo isso é muito legal, é tudo muito bom, vir para o Tadel, ir para a célula e discipular, né? Só que Deus começou a me despertar há algum tempo atrás, em cima dessa palavra aqui. O que o sogro de Moisés falou para ele? Moisés, isso não é bom. Você está desde o nascer do sol até o pôr do sol, só aconselhando o povo. E aí?
E eu fiquei pensando, por exemplo, a gente teve a conferência aqui, né, do MDA, foi algo tão memorável, palavras tão memoráveis. Mas aí a gente vem aqui para o culto, ouve a palavra, vai para casa, faz as coisas e continua e tal. Mas a gente tira aquele momento íntimo com Deus para ouvir a voz de Deus, mesmo em dias de conferência. Porque vir aqui ouvir a palavra não é a mesma coisa de eu estar no secreto com Deus. E é isso que o sogro de Moisés quis despertar no coração dele. Moisés, se você continuar nessa rotina, você vai desfalecer e o povo com você vai desfalecer. E por que muitos soldados ficaram à beira do caminho? Porque muitas vezes nós cobramos no momento que não era para cobrar. Nós falamos de uma forma que não era para ter falado. Nós pensamos na multiplicação, em correr, em fazer, em crescer, e nós nos esquecemos do essencial, que era a vida de Deus e o propósito de Deus estabelecido na vida da pessoa. E tudo isso é muito louvável. Nós vamos crescer, nós vamos multiplicar sim, porque quanto mais nós multiplicamos, mais o reino de Deus avança, mais pessoas se voltam para Cristo. Mas o que Deus me despertou é com a forma que nós estamos fazendo. A forma que nós precisamos agir. Não é do nascer do sol até o pôr do sol, trabalhar, correr, e dormir, no outro dia acordar, correr. Aí tem uma situação em que o discípulo está lá, algum caso, sei lá, de rebelião, e aí você sabe o que você vai falar. Você é um rebelde desleal, olha o que você está fazendo. Não é mesmo? Às vezes isso acontece. Não está vindo na igreja, mas sabe, aquela agitação. Mas Deus está nos chamando a nós pararmos para ouvir a voz de Deus, para entender os propósitos de Deus para a vida das pessoas. Sabe, eu vi para o Tadeu, eu recebi aqui a palavra, mas no meu dia eu recebi de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida, aquela palavra rema para a minha vida e para a vida das minhas discípulas. Eu vim aqui na conferência quinta, sexta, sábado, eu vim para o culto no domingo, mas eu recebi a palavra rema ali, somente eu e Deus, na minha intimidade com Deus. Isso é o fundamental. Isso é o fundamental, porque essa intimidade, ela vai gerar compaixão, que eu vejo que é a chave mestra para nós resgatarmos os soldados feridos. É a compaixão. Como eu vou olhar para as pessoas? Como eu vou olhar para as pessoas com um olhar de compaixão? Eu tive uma situação, eu e o Du, há uns meses atrás, que a gente foi conversar com uma pessoa que... E eu lembro que eu cheguei lá para conversar com a pessoa, só que antes eu orei, eu falei, Deus, eu não quero ir se o meu coração não estiver cheio de compaixão e misericórdia. Não me deixa aí se não tiver. E aí eu fui, pedi perdão para a pessoa falou, e eu comecei a chorar. Eu fiquei com tanta pena da situação da vida daquela pessoa. Comecei a chorar, eu pedi, me perdoe. Porque eu sabia que muitas das coisas que a pessoa estava falando não era verdade. Porque não era só comigo, eram com outras pessoas também. Mas qual foi o meu papel, mesmo eu tendo razão? Então a compaixão, ela nos ensina a não ter mais razão. Ela nos ensina o perdão. E eu tenho aprendido isso tão forte na minha vida. Eu tenho aprendido um nível de perdão que eu nunca imaginei. De chegar nas pessoas com o coração tão duro, tão fechado. E quando você se humilha com o coração cheio de compaixão, o coração da pessoa é quebrado, é restaurado. E o que Deus Ele quer nos ensinar nessa noite com essa palavra aqui de Moisés? Depois que o sogro de Moisés fala com ele, Moisés, isso não é bom, todo mundo vai desfalecer, você vai desfalecer, você não vai aguentar essa rotina desse jeito.
O que Moisés faz logo depois? Porque ele tinha saído do Egito com um povo que tinha sido escravo durante 400 anos, tinha o padrão do Egito, tinha o padrão dos deuses do Egito. Moisés tira aquele povo dali, vê milagres, vê sinais, vê muitas coisas acontecendo. E aí ele vai conduzindo o povo pelo deserto. E aí ele aconselha, peraí Moisés, não é assim. Logo depois que o sogro de Moisés desperta ele, o que ele faz? Ele sobe para o monte. É ali que ele ouve a voz de Deus através dos raios, dos trovões. É ali que ele entende quem é o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão, o Deus clemente, longânimo. É a partir dali que Moisés começa a entender e a conhecer esse Deus, porque até então ele tinha visto sinais. Nós vemos os sinais, nós vemos muitas multiplicações, nós vemos muitas coisas acontecendo, muitas pessoas todos os domingos aqui aceitando a Jesus. Nós vemos tudo isso. E eu falo isso começando por mim. Eu vejo tudo isso aqui no domingo. Eu vejo tudo isso acontecendo. Mas Moisés, ele teve que subir no monte para ouvir a voz de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco. Ele quer nos levar para esse monte. E quando ele sobe ali, o que Deus fala para ele? Em Êxodo 19, do 5 ao 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos da terra. Porque toda a terra é minha. Vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Né? E o que Deus falou aqui comigo? Moisés, ele teve que subir, sair do comodismo espiritual dele, subir para o monte para ouvir o que Deus tinha para aquele povo. Porque a história do povo de Israel é Deus se revelando como um Deus. Mas como que ele ia se revelar como Deus ali para as outras nações da terra? Mostrando que aquele povo era separado, era exclusivo. Tanto é que vem os outros livros, Levítico, Deuteronômio, Números, que Deus vai dando leis e regras. Mas o que Deus quer ensinar para Moisés? Esse povo é escolhido. Moisés, você tem a missão de mostrar para esse povo, formar esse povo uma nação forte, uma nação escolhida. E é isso que nós precisamos entender, que nós precisamos entrar nesse secreto para entender aquilo que Deus quer para os nossos discípulos, para que a gente não perca mais pessoas à beira do caminho. E quando nós pensarmos nos soldados que ficaram à beira do caminho, o que Deus tem para a vida deles? O que Deus tem para a vida deles? Eu vou contar o testemunho de uma pessoa. Eu pedi permissão para ela, Laura. Eu não vou passar o vídeo dela, eu vou passar só o outro depois. Então, ela começou a dar sinais, porque as pessoas, elas nos dão sinais. Eu costumo dizer para o Du que você olha no olho de alguém, você sabe que ela está dando sinais. Ela te dá sinais. Mas quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós conseguimos ver esses sinais. Sinais de que a pessoa não está bem, de que a pessoa não está conseguindo avançar, de que a pessoa já está a ponto de desistir. E eu lembro que a Laura, ela começou a me dar sinais. Ela deu sinais, a gente correu atrás dela, mas mesmo assim, ela deu uma tropeçada, mas tropeçou mesmo. Ela ficou alguns meses assim, ela vinha às vezes no culto, e ela era uma supervisora, ela liderava, ela discipulava. E eu lembro que um dia passou aqui o vídeo da escola no Japão, de Difflin School Japão. E eu lembro que aquele dia eu levantei e falei assim, eu vou chamar a Laura. Naquela noite eu falei assim, Laura, você lembra do seu sonho? Deus te chamou para o Japão, Laura. Foi a partir daquele dia que a Laura voltou. Ela não foi para a escola, mas o coração dela está tão convicto
do chamado, do propósito dela. Ela abriu um GE na casa da Carol e do Sérgio, que são os meus discípulos. Esse GE está indo várias pessoas, soldados feridos que estavam à margem. Estão todos lá na célula dela. Mas eu relembrei o quê? Que ela era um reino de sacerdotes. Laura, você tem um sonho, Deus tem um destino para você. Lembra? Trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. O que nós vamos levar à memória daqueles que se perderam no meio do caminho? Nós precisamos ouvir a voz de Deus para entender o que Deus tem para a vida das pessoas, o que Deus tem para os nossos discípulos. Eu lembro que teve uma situação quando eu tinha acabado de casar. Fazia um mês que eu estava casada. Eu morava numa casa que era eu e Dô, a gente brinca que o pastor Eibe, não sei quem já ouviu o testemunho dele, quando ele conta que eles moravam numa caixinha de fósforo. Quem aqui já ouviu a história da caixinha de fósforo? Que era uma casinha bem pequenininha. Eu e o Du também morávamos numa casinha bem pequenininha. Mas era bem pequenininha mesmo. Bem pequenininha. E eu lembro que a gente tem um discípulo, o Diego, que hoje, no dia da nossa ordenação, ele fez aqui a oferta, né? E eu comecei a chorar. Eu falei, eu já estava tão emocionada na ordenação e tal. Mas vendo ele falar com uma unção, uma autoridade, eu falei, meu Deus, quem viu esse moleque aí há uns anos atrás, lá em casa, né? Dando o trabalho que dava. Né? E eu comecei a chorar, pensar em ver ele casado, né? Ele crescendo, ele se desenvolveu como um homem de Deus. Mas eu lembro que fazia um mês que a gente estava casado, o pastor Rogério conheceu a nossa casa, e era pequena mesmo, né? Era terrível, terrível. Para o pastor entrar eu tive que sair, é verdade. Mas ia tanta gente naquela casinha, eu falo que agora que minha casa é maior vai pouca gente, mas antes ia tanta gente, teve uma vez que 20 pessoas almoçaram na minha casa. Era gente sentada no tanque, era no quarto, não tinha quarto, né? Era tipo tudo meio, enfim. Mas o Diego, ele se desviou aquela época. Foi uma época terrível. A gente ficou tão triste, ele se desviou completamente. Completamente. Qual foi a solução que nós encontramos? Nós oramos e um dia eu falei assim, Du, eu acho melhor a gente trazer o Diego para bem perto de nós. Ele falou assim, a solução é ele vir ficar todo final de semana aqui. Eu falei, então ele vem todo final de semana aqui. Então o casal de novo e tal, caixinha de fósforo. Mas o que a gente fez? Mais de um mês. Tinha noites que ele chegava completamente bêbado em casa. E a gente lá. Não, Diego, vamos continuar. Era sexta, sábado, domingo ele ia embora. Às vezes a gente não tinha dinheiro nem pra gente, mas a gente estava lá. A gente até brinca com o Diego, fala, Di, você nunca tomou tanta sopa na sua vida, né? Porque o que era de sopa quase todo dia, né? Porque para ter mais um em casa tinha que ser a sopa, né? Mas hoje, ver ele dessa forma, ele também foi um soldado ferido à beira do caminho. Ele é discípulo do Du. Mas eu, como esposa, eu abri mão do momento ali recém-casado para que ele pudesse voltar, para que ele pudesse ser restaurado. E quando ele conheceu a Lili, que é a esposa dele, ela estava vindo na igreja, ela veio algumas vezes, ela estava indo em uma cela, mas as pessoas não traziam ela para... tipo assim, vai ter vigília, vai ter não sei o quê, vai ter não sei o quê. Aí eu lembro que eu cheguei no líder dela e falei assim, será que eu posso trazer ela para perto e tal, eles vão fazer romance real. E eu lembro que passou alguns meses, eu já comecei a discipular ela começou a liderar a célula, multiplicou a célula, e hoje eles são uma bênção, são supervisores de área. Mas imagina se eu e o Du, se eu tivesse pensado, não, acabei de casar, minha casa é muito pequena, final de semana ainda, não tem como não, Du, não dá. Vamos? Não. A gente ouviu o propósito que Deus tinha para a vida do Diego. A gente entendeu o propósito que Deus tinha para a vida do Diego. Eu tenho outro testemunho também de um outro discípulo do Du, é o Rodrigo. E era na caixinha de fósforo também.
Então teve uma época que ele estava tão mal, que a gente tinha que ir na casa dele. Passava horas e ele chorava. E ele ficou mais ou menos assim uns 2 meses. A gente ia dormir, ele continuava em casa vendo TV, porque se ele fosse para a casa dele, ele ia aprontar, porque ele estava muito mal. E aí a gente ia dormir, falava, Rodrigo, você fica aí vendo TV então, a gente vai dormir. Né? A gente nem via ele indo embora, sei que ele ia embora lá. E eu lembro um dia, eu estava dando aula na EMP de Evangelismo e Missões, e eu cheguei na casa dele e falei, hoje você vai na EMP comigo. Ele estava bêbado. Ele falou, não, eu vou para a igreja assim. Eu falei, você vai na igreja assim, vamos. Levei. Quando terminou a aula, ele chorava. E eu cheguei nele e falei assim, Deus me mandou te falar, Rodrigo, que Deus está mudando o seu nome de Jacó para Israel. E naquele dia, passou algumas semanas, o Rodrigo começou a se levantar, foi numa célula que ninguém queria liderar aquela célula. Ele falou, Du, me deixa assumir essa célula. Ele foi para essa célula, ele começou a liderar, ele começou a crescer, e foi uma bênção. E hoje o Rodrigo está aí com a gente, ele passou um tempo na Nova Zelândia, está de volta, e já está de novo liderando célula, já está crescendo de novo. Então, assim, são pequenos, eu fico pensando, são pequenos gestos que a gente precisa ter, pequenos gestos. As pessoas, elas precisam entender que elas são realmente importantes para nós. Porque a gente fala muito que elas são importantes, mas às vezes no primeiro erro nós deixamos de lado. Às vezes o primeiro erro que a pessoa tem, que afeta a nossa vida como líder, a pessoa já deixa de ser importante. E sabe o que é pior? Que a pessoa sabe quando nós estamos indo atrás dela para cumprir uma obrigação. Eles sabem quando nós mandamos uma mensagem só para cumprir com a obrigação. E é isso que Deus quer mudar hoje. Ele quer que nós tenhamos uma vida espiritual relevante, que os nossos discípulos sejam direcionados para o destino, que esses soldados feridos sejam trazidos de volta, mas não porque eles estão em pecado e eles precisam voltar, porque senão eles vão para o inferno. Não, porque eles têm um destino. Porque nós ouvimos de Deus e nós vamos lá à beira do caminho e nós vamos direcionar a vida deles. É isso que Deus quer fazer. Sabe, eu estou tão empolgada com esse Tadel da Alegria. Eu estou com tantas expectativas. O Du sabe, eu estou marcando com um monte de gente. Eu falei, eu estou orando, mas assim, está aparecendo o povo, eu estou marcando. Essa semana, no mesmo dia, eu vou almoçar com uma, eu vou jantar com a outra. Falei, eu vou dar um jeito na minha agenda, mas eu vou, já está marcadinho. A pessoa ainda falou, olha, eu não vou desmarcar. Eu falei, glória a Deus, eu também não vou desmarcar. Então a gente vai se encontrar. Então, quando nós temos essa vida espiritual relevante, nós temos a alegria do Senhor. O dia a dia, a correria, a agitação do dia a dia, não vai tirar as nossas forças, porque nós vamos ter a vida de Deus em nós. Outro ponto é, nós não vamos fazer nada esperando retorno. O amor não é assim. E eu aprendi muito isso. Às vezes eu me abatia, mas fulano e não sei o que. Não, o amor não espera nada em troca. Nós vamos fazer por amor. Porque Deus é um chamado para a vida da pessoa. E nós somos privilegiados porque nós somos bons soldados de Cristo. E a nossa terra, nossa pátria não é aqui, é a celestial. Aqui tudo vai passar. O que importa é o que nós vamos entregar para Jesus lá no céu. O que importa é os nossos cestos que nós vamos entregar lá no céu. E em cima disso eu queria passar um vídeo, o da Carol. Oi, eu sou a Carol, sou discípula da pastora Rúbia e eu quero, de uma maneira bem breve, falar um pouquinho do meu testemunho. Em 2011 eu conheci a Igreja da Paz, eu comecei a frequentar os cultos, fui inserida numa célula, inserida no discipulado, comecei a conhecer a visão da igreja. E aí eu comecei a liderar, a discipular e me tornei uma supervisora em treinamento. Depois de algum tempo, a minha fé esmoreceu.
eu deixei de fazer discipulado, eu deixei de orar, eu comecei a criticar muitas coisas. E um abismo vai chamando outro abismo e eu desisti. Eu saí da Igreja da Paz e voltei a fazer tudo aquilo que eu fazia antes de conhecer a Jesus. E nesse tempo que eu fiquei fora, eu fui muito marcada pela vida dos meus líderes. O pastor Du e a pastora Rúbia, eles iam na minha casa, eles me mandavam mensagens, eu tive alguns amigos que estiveram investindo em relacionamento e eu era muito indiferente a tudo isso. Então não importava eles estarem em casa ou não, eu não estava preocupada o motivo deles estarem ali. Eu lia mensagens e não respondia e foi um tempo mesmo de deserto na minha vida. E passado alguns dias eu recebi uma mensagem da Rúbia e ela estava me convidando para ir num GD. Né? E um GD é quando o discipulador ele reúne seus discípulos para tirar um tempo de comunhão. E ali eu fui muito impactada, porque mesmo sem eu ter nada para oferecer naquele momento da minha vida, eles fizeram questão que eu estivesse no GD. E eu aceitei o convite. Eu fui e eu passei ali por um momento de arrependimento, um momento de restauração de sonhos. Eu saí de lá, eu voltei a fazer o meu discipulado, eu fui inserida novamente numa célula, comecei a sonhar novamente. Né? Hoje eu sou casada, eu e meu marido temos 36 células, nós somos supervisores de área, temos sonhado aí com o nosso chamado pastoral, né? E tudo isso porque quando eu fui um soldado ferido, eu tive líderes de excelência que investiram em mim, que me amaram, que enxergaram além daquilo que eu podia dar naquele momento, né? E eu tenho convicção que isso é só o começo. Amém. Oi, Amém. eu sou a Carol. Eu brinco com a Carol, eu falo assim, pensa uma discípula que me deu trabalho. Né? Mas hoje, quando eu vejo ela liderando, ela é tão apaixonada, ela é tão intensa. Às vezes eu falo assim, eu me vejo nela, porque a gente também é meio assim, né? E ela também, ela vai, ela faz. Quando ela não tem tempo ruim, ela pode estar doente. Carol precisa ir lá em São Paulo. Ela vai e ela faz. E ela investe tanto nas pessoas, tanto. É um exemplo, ela para mim assim, ela é um testemunho, porque às vezes eu falo, eu às vezes não faço o que a Carol faz. E a gente ia na casa dela quando ela estava fora da igreja, tinha dia que eu saía de lá chorando. Aí foi bom porque a mãe dela se converteu nesse tempo, veio para a igreja, se firmou, mas a gente chegava, ela passava, ela mal dava oi para nós, mas ela tratava a gente tão mal, mas tão mal. E foram alguns meses perseverando. Eu lembro um dia que eu estava assim, o dia que ela respondeu a mensagem, eu falei, você não quer participar da célula hoje? Tal? Tinha uma célula na casa dela de sábado. Ela falou, hoje eu vou ficar então. Quando eu cheguei, ela estava saindo. Eu falei, Carol, você não vai ficar? Não. E tipo assim, não deu nem oi. Nossa, mas eu chorei aquele dia. Eu falei, meu Deus do céu, já não sei mais o que fazer. Deus, eu não sei mais o que fazer. Comecei a chorar. Ainda fui, na mesma semana, aí eu já estava brava também, eu falei, Du, ela não adianta, Du, o que a gente vai fazer, Du? Eu lembro que eu levei um chocolate para ela, falei, só vim aqui te dar isso aqui e dizer que eu te amo. Aí no outro dia aí ela me mandou um cartão, e escrevendo várias coisas, assim, né, me honrando e tudo mais, aí eu chamei ela para o GD. E aí, quando eu chamei ela para o GD, ela voltou para Jesus e hoje é uma bênção, é supervisora diária, casou, fez romance real. Então, assim, quando eu olho para essas coisas, eu vejo como a gente investe nas pessoas sem esperar nada em troca e o retorno ele vem do Senhor. Né? Então, quando eu vejo eles sentados aqui nas primeiras fileiras, discípulos que a gente investiu tanto, sabe, o Rodrigo, que a gente viu tantas vezes na lama. E a gente foi lá, segurou na mão dele e falou, vem de novo. Carol, vem, Carol. Né? Tantas outras pessoas. A Laura estava na lama. Vem, Laura, Deus tem um sonho. E Deus me falou muito aqui com a vida de Moisés, porque depois que ele subiu ao monte, ele subiu uma outra vez ao monte, quando ele desceu, o povo de Israel tinha construído um bezerro de ouro. Mas como esse povo construiu um bezerro? Eles viram as maravilhas, eles viram os sinais, eles viram o mar se abrindo. Mas eles não tinham entendido quem era Deus. Moisés precisava ensinar quem era Deus. E aí Moisés fala, Deus,
Risca o meu nome do livro da vida, mas tenha misericórdia desse povo. Isso é amor. É não esperar nada em troca. Até mesmo que o nome seja riscado do livro da vida. E foi isso que Moisés fez. Foi isso que Moisés fez. Eu lembro que a Carol, quando ela estava estudando, ela é dentista, e ela chegou e falou: Rubia, eu faço faculdade porque eu fui obrigada, eu não tenho paixão por isso. Eu falei: então ora, Carol, porque Deus, Ele vai te dar um chamado em cima disso que você está fazendo. E eu lembro que um dia no discipulado, eu orei, eu falei assim, e ela falou para mim, ela falou assim: Rúbia, Deus me chamou para a Índia, porque lá não existem dentistas. E eu lembro que passou um tempo, quando ela estava fazendo Romance Real, o Serginho chegou na igreja, um rapaz que ele não conhecia, falou para ele assim: Deus te chamou para a Índia. Quando ele entrou aqui no culto, era o pastor Naya lá da Índia que ia ministrar. Direção. Quem Deus é na vida daquela pessoa. Quem é Deus? O Senhor estava se revelando para Moisés, para que Moisés pudesse revelar quem ele era para o povo. Deus, tenha misericórdia do povo, senão me risca do livro da vida. Risca o meu nome do livro da vida. E é isso que muitas vezes acontece, os soldados feridos, mas eles levantaram bezerros de ouro, saíram em rebelião, saíram não sei o quê, mas não querem, porque eles não querem vir para a igreja. Mas o que Moisés fez? Mesmo vendo aquelas danças e aquele bezerro sendo levantado, Moisés conhecia o Deus de misericórdia, o Deus de compaixão. E logo depois, eu vou entrar aqui no outro ponto, que é o que Deus me falou, que nós precisamos ter como líderes, e precisamos ensinar para as pessoas, que o nosso foco é a eternidade. Eu não vou lembrar o nome, mas ele é um ateu. E eu estou lendo um livro chamado O Homem que Obedecia, que conta a vida de um missionário chamado Charles Studi. Ele que escreveu aquele poema do Só uma vida temos e ela breve passará. Somente o que for feito para Cristo permanecerá. E nesse livro ele conta que um ateu, ele disse assim: se eu realmente acreditasse que existe um céu e um inferno, eu atravessaria a Inglaterra de joelhos até que todos se convertessem. E isso tem dilacerado meu coração. Se eu realmente acredito que existe um céu e um inferno, o que eu tenho feito? Se eu, como cidadã do céu, como cidadã celestial, o meu foco tem que ser a eternidade. E aí o que Moisés fala? Em Êxodo 33, disse Moisés ao Senhor: tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste: conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar, pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Senhor, não é a tua presença que nos faz ser diferentes. Nós não podemos mais fazer os nossos discipulados sem a presença de Deus. Nós não podemos ir atrás dos soldados feridos sem a presença de Deus. É a presença dele que nos faz ser diferente. É a presença dele que nos faz ter o foco na eternidade.
Quando nós temos o foco na eternidade, nós ensinamos as pessoas a terem o foco na eternidade. A vida delas será diferente. Não vai ser qualquer coisa que vai tirar a pessoa. Não vai ser qualquer situação que vai abalar. Porque é a vida de Deus dentro de nós. É a vida de Deus dentro de nós. E depois, se passa ali quando eles estão para alcançar a terra prometida, Moisés não alcança a terra. Moisés fica à margem de Canaã. Eu fico pensando, que é isso, Deus? Tudo bem, ele errou lá de bater lá na rocha, mas o cara aguentou esse povo com bezerro de ouro, fazendo tudo que aconteceu. Porque o coração de Moisés não estava em Canaã. O que ele pede depois desse versículo? Deus, mostra-me tua glória. Mostra-me tua glória. Ele viu sim a glória de Deus. Lá no Getsemane, quando ele e Elias estiveram face a face com Jesus. Ele viu a glória de Deus. Aqui Deus disse para ele, você não poderá ver a minha glória. Mas depois ele viu a face de Cristo. E é isso que Deus quer que a gente viva. É dessa forma que nós vamos restaurar os soldados feridos. Eu queria passar mais um vídeo. E aí a gente já vai orar e a gente já vai terminar. Eu já passei esse vídeo uma vez aqui na igreja, mas eu queria passar ele de novo. Jesus is good. He's good. He's good. Do you know that Jesus is good? Pasquale, can you turn the lights down or? These are our babies. I had a vision. I had a vision that changed my life, and I'll never be the same. I saw hundreds and hundreds and hundreds of thousands of children, and I thought, I don't want to see this. And I started screaming out loud, no, no. And then Jesus showed up. He looked at me with those eyes of love, those burning, Shandai, burning, passionate, fiery eyes of love, just like, and he looked at me and everything just changed. He looked at me and he said, there's always enough because I died. There's always enough because I died. This little girl taught me what love looks like. She taught me what love and mercy looks like. I know what this little girl does. You know, she has to sell her body, her one-legged body to eat. She sells her one-legged body to get a piece of bread. She sells her one-legged body, her one-legged 10-year-old body to drink a Coca-Cola. You know, this is like, somebody stop for one. Somebody, you know, this little girl is suffering out here. Like, the pain in her was incredible. And grandmother's a witch doctor. So when the house burned down and her leg burned off, grandmother said to the two older brothers, go out to the field and kill Helena. Kill her, stone her, because she's of no use to us. She's no value to us. She has no leg. So the brothers go out to the field and they throw rocks at her head and they think that she's dead. They think she's dead, but she's not, and she's lying there bloody, broken, dying. This is so much. It's so clear. You can read the gospel and you can read it, and if you just talk to people and you don't understand that love looks like something, and you just say to Elena, I'm so sorry that that happened to you. What a cruddy mess of a life you have. And you don't say to her, come home and live with me. Then love is it. I don't know what love is if it doesn't look like something. And one day, after a while, she just looks at me and she goes, Mama, I want to go home. And I thought, no way. My first reaction was, no way, no way, no. I just said, no, you're not going back to that home. That's the most dysfunctional family
that I've ever heard of, and I know a few. You know, it's like that one, no. And she said, what do you mean? How do you think you told me about grace? She said, you said Jesus forgives. You said Jesus loves. You said Jesus loves. You said love looks like something. You said mercy. She said, how can I not go home and tell my family about Jesus? How can I not go home and tell them about love? I just pray for radical love to just rock this generation, God. I ask you for love to just come in and stretch every heart, God. Show them what love looks like, God. Show them what love looks like, God. That they would just go out to the darkest places. They would go to the brothels. They would go to the drug dens. They would go to the streets. They would go to the villages. They would go to the universities, and they would stop for the one. And they would stop for the one every single day of their life. It's not complicated. It's just stop for the one. Amém. Amém. Eu queria convidar vocês a ficarem em pé para a gente orar. Nós vamos colocar ali o louvor. E eu creio que Deus quer nos dar, Ele quer nos dar uma multidão, Ele quer trazer de volta tantos soldados feridos que passaram no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, eu oro que o nosso coração, Pai, seja cheio da Tua graça e do Teu amor. Pai, que a gente possa parar por um, Deus. Que possamos olhar para o Senhor, Deus, e parar por um, Deus. Parar por um, Deus. Que nós possamos parar por um, Deus. Deus, nós queremos sim a multidão, Deus, mas nós queremos parar por cada um, Jesus. Nós queremos ouvir do Senhor, Deus, a necessidade de cada um. Deus, em nome de Jesus, eu sei, Deus, que um avivamento está chegando, mas um avivamento de amor, um avivamento de misericórdia, um avivamento de graça, de compaixão. Deus, eu declaro sobre os nossos corações essa noite o transbordar de compaixão, o transbordar de misericórdia. Pai, que nessa semana, Deus, possamos parar por um, Deus, por milhares e milhares essa semana. Deus, não nos deixe da mesma forma. Nós queremos ser semelhantes a Ti, Jesus. Nós queremos ter o Teu amor. Nós queremos ter a Tua compaixão, que parou e tocou naquele leproso à beira do caminho, Deus, em nome de Jesus. Pode aumentar o som. Eu queria, canta com toda a sua força, sabe, declara, Senhor, eu quero essa multidão, mas eu quero compaixão, eu quero compaixão. Pai de multidões,